acomodação na medida que o tempo passa, em respeito a quem já está aqui desde o horário combinado. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Schurglis, sou diretor-presidente do Instituto do Legislativo Paulista, e hoje a gente dá início a um ciclo, uma parceria bastante interessante entre a Fundação Getúlio Vargas e o Instituto do Legislativo Paulista. É um prazer para a gente ter aqui a professora Andréa Gozzetto, que vai trabalhar conosco um tema tão importante, né, que é a assessoria parlamentar. Isso faz parte de um ciclo de 3 encontros, e a gente estava aqui debatendo, aqui tanto nas coxias, mas estava aqui atrás da mesa do lado, aqui, sobre as possibilidades de a gente estender para outros encontros. Então, a gente vai sentar, vai conversar e vai ver se isso é possível ou não. Gostaria também de saudar as pessoas que nos acompanham através da TV Web, uma vez que também a gente está transmitindo essa palestra online, e a gente espera que também possa ser replicado aqui na casa e também na televisão, em outros horários. A professora tem um currículo sensacional, mas ela vai contar um pouco disso para vocês. Pós-doutora, vou colocar meu último título, né, pós-doutora em Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas é um lugar que eu tenho muito carinho, porque eu sou formado lá, fiz o mestrado lá, e saindo daqui eu vou para lá para ter aula do doutorado. Então, é um lugar que eu também faz parte da minha história. Então, sinta-se muito bem-vinda, que essa parceria possa ser uma parceria que a gente estenda para outros encontros. Essa casa é uma casa que também é de vocês. E espero que vocês tenham um ótimo encontro, um bom momento, lembrando sempre que temos aí a chance na nossa programação, vocês podem entrar no nosso site, a gente tem diversas formações que contribuem com a formação de vocês, sempre de maneira gratuita e fornecendo os devidos certificados. E só para não dizer que eu fiz, eu não deixei de fazer, meu especial agradecimento a toda a equipe do ILP, representada pela competentíssima Thaís Prado Horta, também a toda a comunicação dessa casa, Cibele Marques, Manuela Salo, Juan Freire e todos os outros, enfim, que se sintam devidamente cumprimentados através dessas pessoas que eu citei aqui. Então, aproveitem o encontro, usufruam, e nosso objetivo é esse. Então, seja muito bem-vinda. E conte para eles que tem uma surpresa, né? É verdade. Bom, boa tarde, tudo bem? Bom, eu nem sei dizer o prazer que eu sinto de estar aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, falando para um público tão interessante, tão importante, e eu acho que muitas vezes desprivilegiado, né? A figura do assessor parlamentar, muitas vezes, ela sofre algum tipo de preconceito e de desgaste, e, nesse sentido, a gente tem até aí mais parcerias com o próprio profissional de relações governamentais, que também sofre com algum preconceito por conta do fato de articular interesses, né? Articulação de interesses no Brasil parece que é um bicho de 7 cabeças, um grande crime, e isso é muito estranho, porque, afinal de contas, a nossa Constituição diz que esse é um país pluralista. Então, se é um sistema pluralista, se é democracia, são diversos grupos, esses grupos têm opiniões, têm pontos de vista diferentes e devem ser ouvidos pelos poderes, pelos parlamentares que representam esses grupos, né? Então, às vezes, é até estranho pensar sobre isso, que parece uma esquizofrenia, né? Mas de esquizofrenias o Brasil está cheio. E eu venho hoje com o intuito de apresentar aqui para este público específico. Primeiro, agradecer, né, todos vocês por terem vindo, agradecer a casa, agradecer o Vinícius, o Matheus, a Cibele, a Thaís, todo mundo que me recebeu de braços abertos quando eu trouxe essa ideia desse ciclo de palestras. Porque relações governamentais é algo que a gente precisa conhecer melhor e discutir mais, né? Porque o lobby e o advocacy são instrumentos de representação de interesses legais e legítimos no âmbito de uma democracia representativa como a nossa, né? E eu tenho trabalhado já com esse tema há muito tempo. Eu estudo lobby no Brasil desde 1999, já caminhei um pouco. Tenho acompanhado também a comunidade de interesses do Brasil já desde 1999, e fico muito feliz em saber que a gente tem grandes avanços para contar, né? Nós estamos caminhando, muitos dizem que lentamente,
mas o avanço é claro, né? E eu acho que é o mais importante, ele é consistente. Eu acho que essa é a questão mais importante. O brasileiro realmente reafirma a sua opção pela democracia, né? Bom, então, voltando ali para a questão das apresentações, o Vinícius já contou um pouco sobre o que eu estudei, né? Agora, eu queria contar um pouquinho para vocês o que eu faço no momento, né? Eu sou coordenadora acadêmica do MBA em Relações Governamentais da Fundação Getúlio Vargas. Eu estou lotada no Instituto de Desenvolvimento Educacional, que é a escola da GV que cuida especificamente da educação executiva, né? Esse curso teve início em 2015, então foi iniciativa de alguns colegas, eu e mais 3 colegas. Nós criamos esse curso, e aqui em São Paulo ele já está na quarta turma, em Brasília na 5ª. Rio de Janeiro a gente acabou de iniciar o curso lá, né? E é muito interessante porque a gente já tem mais de 100 alunos formados, e o intuito desse curso é justamente trazer mais profissionalismo para a área de representação de interesses, né? Justamente para a gente se livrar de todas as mazelas que a gente lê no jornal todos os dias. Então, o intuito é esse, é trazer mais qualificação e mais profissionalismo para uma área que é muito carente, né? Porque não existe um curso específico, não existe um curso de graduação, por exemplo, que capacite completamente uma pessoa a fazer relações governamentais ou assessoria parlamentar, né? Mas existem algumas habilidades que são essenciais. Então, hoje, o que eu resolvi fazer aqui, né? O título da palestra é Assessoria Parlamentar e Relações Governamentais, um novo horizonte. O meu intuito aqui é mostrar para esse público bastante específico, que são os assessores parlamentares, que existem muito mais sinergias do que talvez vocês imaginem entre a função de assessoria parlamentar e a função de relações governamentais. Então, a gente vai começar discutindo o que são relações governamentais, por que relações governamentais é importante, né? O que é lobby, o que é advocacy, quais são as habilidades necessárias para um profissional de relações governamentais. E aí, conforme eu vou falando, eu espero que vocês consigam ir se colocando dentro desses papéis e pensando, poxa vida, mas no meu dia a dia, eu também tenho que usar essa habilidade. Essa habilidade é algo que realmente, para mim, é importante no meu trabalho. Para a gente ir descobrindo juntos aqui quais são essas convergências, né? Eu acho que tem muito mais convergência do que divergência. A grande diferença é que o assessor parlamentar, ele normalmente é o alvo das relações governamentais. Então, a gente está falando aqui de 2 profissionais que basicamente fazem a mesma coisa, só que em posições diferentes. O assessor parlamentar está de um lado da mesa e o Helgov está do outro lado da mesa. O que eu estou sugerindo aqui? Que esses lugares eles são intercambiáveis. O Helgov pode vir a ser um assessor parlamentar e o assessor parlamentar poderá, com certeza, ser um profissional de relações governamentais. Tá? Então, esse é o intuito aqui da palestra. Bom, começando, então, a gente vai começar com essa discussão sobre políticas públicas. Tá? Então, eu até já fiz esse comentário. Numa sociedade pluralista, você tem diversos grupos de interesse, cada um desses grupos de interesses com uma ideia, com uma visão específica, e esses grupos eles vão debatendo com o Estado, com os membros do poder público, esses pontos de vistas e essas visões de mundo o tempo todo. Isso é muito comum, né? Infelizmente, eu acho que no Brasil esse debate ele ainda não é feito tão profundamente como ele deveria, né? E a gente vê muitas vezes alguns setores, principalmente setores econômicos ou até segmentos sociais, muitas vezes como um todo, num determinado momento, protestando contra alguma ação governamental. Aí eu sempre olho o jornal e falo assim, nossa, mas se tivesse havido uma conversa anterior, se todos os interesses legítimos e relevantes tivessem sido levantados, se todos os atores tivessem sido forçados a sentar, conversar e a chegar a um acordo, nós não estaríamos agora com este impasse em mãos, né? Então, quanto menos diálogo se tem, mais conflito você vai gerar e mais crise para gestar você tem depois, né? Então, veja, o que a gente está entendendo como política pública? Política pública é tudo o que o governo decide ou não fazer, definindo quem ganha, por que ganha,
quanto ganha e em que momento. Bom, agora veja, tem toda aí uma discussão teórica do pessoal que estuda mais profundamente políticas públicas, e tem duas vertentes. Uma vertente que afirma que a política pública é monopólio do Estado, e uma outra vertente que diz que não, que essa política pública ela pode ser feita pela sociedade civil, pelo mercado, né? Ou seja, por todos os atores que atuam na sociedade civil. A questão que se coloca é justamente essa. A formulação e a implementação de políticas públicas, ela deve ser monopólio do Estado ou ela pode admitir a influência de atores da sociedade civil? Bom, vocês já devem intuir qual é a minha resposta, né? Dado a introdução da palestra. Bom, a noção moderna de políticas públicas é justamente essa que privilegia a construção coletiva, que privilegia a coprodução entre Estado, mercado e sociedade civil. Aqui também defende que deve haver uma incorporação da noção de construção do interesse público. E isso deve ser feito por todos os atores, pelo Estado, pela sociedade civil e também pelo mercado. Tá? Isso nos leva a esse triângulo aqui. Então, é aqui que entra, isso aqui é para situar a nossa discussão. Onde que relações governamentais se coloca? É justamente nessa coprodução. Porque o que faz o profissional de relações governamentais? Ele estabelece um diálogo contínuo com o poder público para que se construam sólidos e duradouros vínculos com os principais formuladores de políticas públicas, sedimentando, assim, um canal de comunicação de via de mão dupla. Esse é o sentido das relações governamentais. Tá? Então, a ideia aqui é estabelecer um diálogo, construir uma ponte, para que a gente não chegue, num determinado momento, de forma oportunista ou casuística, para conversar com esse tomador de decisão. Então, você já tem um relacionamento. Eu sempre brinco com os meus alunos, eles dão risada, não sei se vocês vão rir. Deixa eu ver se eu vou ter sucesso aqui. Mas eu falo assim, ninguém gosta daquele amigo que te liga só quando precisa de alguma coisa. Alguém gosta? Ninguém gosta. Por que o tomador de decisão gostaria? A gente tem que se colocar no sapato do tomador de decisão. O que ele precisa? No que eu posso ajudá-lo? Né? Então, essa é a ideia da coprodução, da colaboração. Né? Eu penso que é muito importante que o cidadão e as empresas privadas e as organizações que representam essas empresas, que elas entendam que nós não devemos demandar, nós não devemos ter demandas ou pleitos, nós devemos ter projetos de colaboração para construir juntos. E só é possível fazer isso quando eu consigo estabelecer esse diálogo. Sem esse diálogo sólido e contínuo, é impossível estabelecer esse projeto de construção coletiva. Bom, e quais são os elementos chaves das relações governamentais? Não necessariamente um profissional de relações governamentais ele vai estar sempre fazendo lobby e sempre fazendo advocacy. Tá? Existem algumas peculiaridades, eu vou mostrar para vocês, mas a diferença, só para situar, a grande diferença entre relações institucionais e relações governamentais é que, em relações governamentais, o meu stakeholder principal, ou seja, a minha parte interessada principal, é o governo. Por que eu vou conversar com o governo? Em algum momento, eu quero influenciar o processo decisório. Né? Se eu estou fazendo isso de forma direta, eu estou fazendo lobby. Se eu preciso de outros atores para me ajudar a construir uma agenda com esse tomador de decisão, ou pressioná-lo para que ele entenda que aquele tema é importante, eu estou fazendo advocacy. Tá? Então, são diferenças aí, existe muita polêmica, principalmente conceitual, né? Principalmente com relação à advocacy. Aqui a gente tem duas faces da mesma moeda. O lobby é muito mal visto. Você tem um estigma de marginalidade incrível, né? Já construído há 50 anos, com relação a esse termo. Acho difícil, inclusive, que a gente consiga arrefecer esse estigma de marginalidade. Né? E o advocacy, por outro lado, ele é um conceito em disputa. Todo mundo agora faz advocacy. Será? Eu tenho minhas dúvidas. Né? Então, vamos ver o que é cada uma dessas coisas. Olha aqui. Como é que eu entendo o lobby?
Tá? Lobby, para mim, é defesa de interesses junto a membros do poder público que podem tomar decisões referentes às políticas, apagou ali, às políticas públicas. Então, quando eu estou fazendo lobby, eu estou fazendo o quê? Uma pressão direta junto ao tomador de decisão para defender determinado interesse, que pode ser meu, pode ser da minha empresa, pode ser da minha ONG, pode ser do movimento social do qual eu faço parte. Tá? Uma questão que é interessante a gente colocar. Como eu entendo o lobby como defesa de interesses, esse lobby ele pode ser lícito ou ele pode ser ilícito. O lobby ilícito, a gente conversa sobre ele aqui? Não. É ilícito. Já tem, inclusive, todo um arcabouço jurídico, já tem lei, já tem penalidade específica. Não é aqui o lugar de falar de lobby ilícito. A gente pode deixar os jornalistas falando sobre isso, que eles adoram, né? A gente vai falar aqui de lobby lícito. Então, como é que eu defendo interesses? Tem estratégia, tem tática, né? Tem todo um planejamento estratégico que se faz para defender bem um interesse ou uma causa. E é justamente isso que a gente ensina lá no MBA em Relações Governamentais. Como é que eu planejo, como que eu organizo, como é que eu planejo, como é que eu executo, quais são as ferramentas que eu tenho à minha disposição para fazer com que o tomador de decisão não só ouça, porque ouvir todo mundo pode ouvir, mas eu quero que esse tomador de decisão leve em consideração a minha opinião, o meu ponto de vista. E, para isso, eu preciso trabalhar um pouco mais. Não basta, única e exclusivamente, fazer uma visita de vez em quando, me apresentar a minha organização e apresentar o que a gente defende. Precisa de um pouquinho mais de esforço e energia. O advocacy, por outro lado, é a defesa de causas, realizada tipicamente por organizações da sociedade civil, que engajam e mobilizam a opinião pública para influenciar os tomadores de decisão. Tá? Então, veja, que aí a gente está fazendo uma diferenciação. Lobby é defesa de interesses, advocacy é defesa de causas. Bom, aqui eu fiz um quadro comparativo para ficar mais claro. Então, veja bem, se no lobby os interesses são particularistas, isso é pelo menos o que diz o senso comum, e aí é muito interessante a gente ter contato, inclusive, com toda uma literatura que já existe na ciência política e discute o que é interesse público, né? Então, o interesse público, gente, é algo muito plástico. Qualquer coisa pode ser transformada em interesse público. Depende de como você faz isso. Como é que você constrói sua narrativa, né? Então, distinguir lobby e advocacy única e exclusivamente por conta de uma percepção de um interesse particularista é muito superficial, tá? Então, a gente vai mais a fundo. Normalmente, no lobby, se usam estratégias e táticas que privilegiam um contato direto com o tomador de decisão, que é o que a gente chama de corpo a corpo, tá? Ou a pressão, propriamente dita. Enquanto, no advocacy, esses contatos são indiretos. E aí é que eu acho que mora efetivamente a diferença entre lobby e advocacy. A pergunta não é quem pode fazer advocacy, mas é por que fazer advocacy. Então, vou deixar isso mais claro. Se eu já tenho acesso, se eu já mapeei, se eu já acompanho, se eu já conheço e se eu já tenho acesso aos tomadores de decisão daquele processo específico, por que eu vou construir uma campanha de advocacy? Para sensibilizar a opinião pública, engajar as pessoas, mobilizar, fazer com que essas pessoas entrem em contato com esse tomador de decisão, para fazer algo que eu já tenho feito. Ou eu não estou tendo sucesso no que eu já estou fazendo, que é o lobby, meu lobby pode não estar dando certo. Aquele tomador de decisão ele não se sensibilizou com o meu ponto de vista. Ele não entendeu o quão urgente é aquilo. Tudo bem, aí eu posso lançar a mão do advocacy. Agora, se a minha ação está bem organizada, ela está bem planejada, eu estou obtendo resultados, o tomador de decisão me ouve, entende meu ponto de vista e, de certa forma, está tomando uma decisão muito alinhada aos meus interesses, por que eu vou lançar a mão do advocacy? Custa tempo, custa dinheiro. E, para fazer advocacy, eu tenho que ter legitimidade. Não é qualquer um que se lança nas redes sociais dizendo que defende determinada causa
e sai ileso. O advocacy exige legitimidade e representatividade, tá? Porque é um tipo de... Os grupos que fazem advocacy, eles se auto-autorizam. Eles escolhem a causa. É o contrário. Na representação eleitoral, somos nós que escolhemos o nosso representante. No advocacy, é o representante que escolhe o representado. Tá? Isso gera um debate muito forte sobre legitimidade e representatividade. Tá? Então, tem aí um calcanhar de Aquiles. O advocacy tem um calcanhar de Aquiles. Ao mesmo tempo que a grande vantagem é ter uma causa com a qual as pessoas se sensibilizam, o calcanhar de Aquiles é a legitimidade e a representatividade do grupo que defende aquela causa. Tá? Então, a pergunta que eu sempre sugiro para o pessoal que está construindo planos de ação e fala assim, agora aqui eu vou construir uma campanha de advocacy. Eu falo, peraí, por quê? A primeira pergunta é essa, por que eu vou usar advocacy? Tá? Não é se eu posso usar, todo mundo pode. A questão é, por que eu vou usar? Eu tenho estofo para fazer advocacy? Essa que é a questão. Eu me sustento numa campanha de advocacy? Porque é muito diferente fazer uma campanha de lobby e fazer uma campanha de advocacy. Tá? Uma coisa é você marcar uma série de reuniões com diversos tomadores de decisão, tanto no executivo quanto no legislativo. A outra é uma coisa muito diferente é você fazer uma campanha de vídeo viral, que vai, hoje em dia, ainda mais por conta do WhatsApp, que vai ter uma dimensão absurdamente grande, né? E vai despertar todo tipo de reação. E as reações hoje, elas são levadas a público. Né? A gente pode esquecer, hoje a gente tem Twitter, a gente tem Facebook. Né? Não fica só mais no boca a boca. Então, é algo que é preciso ser pensado. Tá? Então, voltando aqui. No lobby, a pressão é direta sobre o tomador de decisão, e no advocacy, eu preciso mobilizar a opinião pública para incidir sobre o tomador de decisão indiretamente. Tá? Então, no advocacy, não sou eu que chego no tomador de decisão e falo assim, meu querido parlamentar, eu preciso que você avalie essa questão deste ponto de vista. Terceiros farão isso. Tá? Então, é um caminho indireto. Ok? E, como eu já expliquei para vocês, no lobby a representação é autorizada. Tá? Vamos imaginar que eu seja presidente de uma associação setorial. Eu recebi mandato para falar por aquele setor econômico. A minha representação é autorizada. Da mesma forma como um deputado estadual recebeu mandato, né, devido a um processo eleitoral. Ok? Com os grupos de advocacy, isso é diferente. Eu posso ter um grupo de mulheres aqui no Brasil que está muito sensibilizado com o fato das afegãs usarem burca. E aí se cria uma campanha de advocacy transnacional para sensibilizar as pessoas sobre o horror de usar burca, sem jamais ter conversado com uma mulher afegã, sem saber se realmente esse é o caso que deixa essas mulheres afegãs numa situação de fragilidade. Né? Então, essa falta de contato com o beneficiário no advocacy, ela também é um calcanhar de Aquiles, porque afeta a sua representatividade. Tá? Então, essas questões elas precisam ser levadas em consideração. Bom, e aqui, nesse slide, eu mostro para vocês o seguinte, que tanto lobby, relações governamentais, lobby, advocacy, são ações legítimas. As pessoas confundem muito, falam assim, o lobby é ilegal porque não é regulamentado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos devagar. Tá? Esses artigos do artigo 5º, esses incisos do artigo 5º da Constituição Federal, todos eles legitimam a prática, tanto do lobby quanto do advocacy. Tá? Então, nós estamos falando aqui de liberdade de manifestação de pensamento, de expressão de atividade intelectual, de liberdade de reunião, liberdade de associação para fins lícitos, mas, sobretudo, pessoal, liberdade, direito de peticionar os poderes públicos. Olha lá, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Isso já está na Constituição. O que se defende, quando se defende regulamentação do lobby, está muito mais relacionado à questão da transparência do acesso. Quem acessa quem, com que objetivo. Tá? Não para que se dê um status de legitimidade, porque isso a própria Constituição já fez. Bom, e aqui tem uma reportagem
que passou no Jornal da Cultura, que eu quero mostrar para vocês. E eu quero mostrar essa reportagem, porque ela foi uma das únicas reportagens que eu assisti até hoje, que mostram o lobby como algo... Nem sei como adjetivar. O lobby como algo não criminoso, não criminalizou a atividade de lobby, né? Algo saudável para a democracia. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui funcionar. Vou fazer aqui. Não sei. O lobby foi admitido pelo Ministério do Trabalho como uma atividade profissional e agora faz parte do cadastro oficial das ocupações legalmente reconhecidas. Apesar disso, a profissão de lobista segue sem ter uma regulamentação específica. Um projeto para normatizar o lobby está há 10 anos esperando para ser votado no Congresso. Nesta sala da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, os estudantes aprendem a fazer lobby. No Brasil, a atividade ganhou conotação negativa depois de aparecer relacionada a escândalos de corrupção e tráfico de influência. Um dos casos mais famosos foi o da Petrobras, onde os chamados lobistas intermediavam pagamentos de propinas milionárias para diretores da estatal e políticos. Agora, o lobby foi reconhecido pelo Ministério do Trabalho como profissão e classificada como defensor de interesses, de relações institucionais e governamentais. A novidade foi bem recebida pelos alunos. Quanto mais profissionais levando as suas informações a partir dos seus interesses, mais legítima e mais democrática vai ser a decisão desse tomador. A gente tem que entender que lobby é defesa de interesses junto a membros do poder público que podem tomar uma decisão. Todos nós, todo ser humano tem um interesse. E a gente defende, não defende esse interesse? O lobista não tem uma formação específica. Ele é um profissional que tem muitas informações da empresa ou do setor em que atua e usa os dados junto ao poder público em busca de oportunidades. Em democracias já consolidadas, como a norte-americana, por exemplo, a regulamentação da atividade existe desde a década de 40. No Brasil, a profissão foi reconhecida, mas ainda não foi normatizada. Quando um representante da indústria farmacêutica vai a uma clínica dentária ou a um hospital para apresentar os produtos, ele está fazendo lobby. Um projeto para regular a atividade aguarda há mais de 10 anos para ser votado no Congresso, ainda sem previsão para entrar em pauta. A regulamentação deve trazer mais transparência à carreira. Então, quando essa regulamentação não existe, essas relações podem acontecer, mas nós não sabemos exatamente o que está sendo falado, o que está sendo negociado. Então, quando se regulamenta, passa a haver uma série de obrigações, uma série de coisas que se pode fazer e que, não se pode fazer. Como colocou aí, a gente não sabe exatamente o que se pode fazer, o que não se pode fazer, porque não há uma regulamentação. Será isso é o que explica não ter uma regulamentação, é o que explica tudo que nós assistimos nos últimos tempos? Não, é que precisa separar uma coisa de outra. Uma coisa é o petrolão, outra coisa é lobby. Paro por aqui, já estou satisfeita. Fico satisfeita com isso. Essa frase do Marco Antônio Villa, sim, eu ganhei o ano. Não foi nem o dia, nem a semana. Ganhei o ano. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Existe ilicitude? Sim. Como em todas as áreas. Existem maus profissionais? Sim. Como em todas as áreas. Tá? Agora, o que a gente não pode é generalizar. Essa é a questão principal. Tá? Bom, e aí o que eu trouxe para vocês? Essa matéria, ela está falando justamente sobre isso, sobre a inserção do profissional de relações governamentais, institucionais e governamentais na CBO. Tá? A CBO é o Código Brasileiro de Ocupações. Então, a partir de agora, esse profissional ele pode ser registrado em carteira, e uma vez que ele seja registrado em carteira com essa denominação, isso faz parte de uma base de dados governamental chamada RAIS. Todas as empresas elas têm que mandar todos os anos esses dados sistematizados para a RAIS. Como o lobby não é regulamentado, a gente não sabe, na verdade, quantos profissionais atuam nessa área no Brasil. Porque eles têm as mais diferentes denominações. Eu atuo já há muito tempo, então eu já vi as denominações mais estranhas. Tem de tudo. Analista político, assessor parlamentar, fazendo papel de relações governamentais, o que é levemente diferente. Advogado corporativo, assuntos corporativos.
políticas públicas, né, relações institucionais, assuntos externos, esse eu acho melhor, né, assuntos externos. Tudo que não é interno é externo. Né? O que será que essa pessoa faz? Faz muita coisa. Né? Dentro de uma empresa, tudo que não é interno é externo. Então, tem áreas correlatas, como, por exemplo, o regulatório, que tem uma atuação muito forte também, com as relações governamentais. A gente tem muitas denominações diferentes. E como não há regulamentação, ninguém jamais disse o que realmente um profissional de relações governamentais faz. Então, o Código CBO é muito importante por conta disso. Ele é um grande avanço, porque, pela primeira vez, se formalizou as principais atribuições desse profissional. E eu penso, inclusive, que isso foi muito bem feito. São atribuições assim bastante abrangentes e que dizem respeito aqui ao que efetivamente um profissional de relações governamentais faz, que são essas aqui. Participa da formulação de políticas públicas, elabora estratégia de relações governamentais, estabelece a estratégia de relações governamentais, elabora perfis, elabora o perfil do tomador de decisão, que acho que é quase a mesma coisa, gere riscos regulatórios e normativos, monitora as ações governamentais, e olha que legal, diz até aonde, quais são os alvos, analisa risco regulatório, planeja ação de mitigação de risco, analisa o impacto normativo, elabora peças e documentos para fundamentar a defesa, sugere proposições legislativas e normativas, solicita notas técnicas às áreas competentes, mapeia o processo de decisão, informa ao interessado a agenda de trabalho dos órgãos envolvidos, organiza a agenda de reuniões e de trabalho dos órgãos envolvidos e defende os interesses do representado. Me digam, tem muita diferença do que faz um assessor parlamentar? Quem aqui é assessor parlamentar? Deixa eu ver. Aí. É muito diferente do que vocês fazem no dia a dia? Não. Você só está do lado diferente da mesa. Né? O RELGOV está em contato sempre com o assessor parlamentar para que o assessor parlamentar possa ajudá-lo a levar os seus pleitos, as suas demandas, o seu ponto de vista até o parlamentar. Né? E agora, eu quero mostrar para vocês não só as principais atribuições, mas também quais são os papéis que esse profissional de relações governamentais ele exerce, que são os mais diferenciados, e depois a gente vai falar sobre as habilidades, que habilidades esse profissional precisa ter para fazer bem o seu trabalho. Tá? Então, eu sempre brinco com os meus alunos, que eu falo assim, olha, a RELGOV faz de tudo. É barba, cabelo e bigode. Né? O assessor parlamentar também, não é? Absolutamente. Eu acho que o assessor parlamentar ainda, o rol de atividades chega a ser mais abrangente, porque tem um contato muito direto com o parlamentar, dependendo, né, do grau de intimidade. O RELGOV, pé e mão também faz. Então, é barba, cabelo, bigode, pé e mão. E até massagem relaxante, em alguns casos. Né? Acho que precisa, porque é muita atenção. Então, veja só. Aqui, em específico, eu coloquei alguns desenhos. O que o RELGOV faz? Ele negocia, ele estabelece diálogo, mas ele também defende, ele também é um detetive, porque nem sempre os meandros do processo decisório estão claros. Então, você precisa procurar a informação certa no lugar certo. Para isso, você precisa ter fontes. Né? Bom, você educa o tomador de decisão, porque nem sempre aquele tomador de decisão sabe do que você está falando. Né? Vou imaginar aqui um deputado estadual, um deputado federal, um senador. Eles têm que deliberar sobre os mais diversos temas. Eu não entendo nada de física nuclear. Alguém precisa me dizer quais são os problemas, quais são as vantagens e as desvantagens de tomar determinada decisão. Né? Quem melhor do que os grupos de interesse que conhecem profundamente aquele tema? Então, o processo democrático ele precisa dessa interação maior com os grupos de interesse. Isso é muito importante para a gente poder tomar a melhor decisão. Agora, a melhor decisão em que sentido? No sentido republicano da palavra. Né? Uma decisão que leve em consideração todos os interesses, os mais relevantes e os mais legítimos. Essa é a ideia da democracia. Né? Não é o 50% mais um. Essa é a parte que a gente esquece, tem que superar. Então, ele educa, ele defende bravamente. De vez em quando também tem que atuar como terapeuta, né? Porque, principalmente quando você está num ambiente de associação setorial, você precisa articular os interesses, né? Porque a gente nunca lava a roupa suja em público. Só lava a roupa suja a portas fechadas. Né? Então, às vezes, o próprio setor não se entende.
Então, primeiro, o papel do HelGov é esse, né? Deixar todo mundo na mesma página, para depois poder e defender esse interesse. E, sobretudo, o Relações Governamentais, ele é um maestro. Ele é o maestro de uma grande orquestra, né? Porque a democracia é uma grande sinfonia. E precisa estar todo mundo muito alinhado, porque, senão, você não consegue ter êxito na sua ação. Tá? Para um autor irlandês, o que ele diz do profissional? Ele diz que o profissional de HelGov é um indivíduo bem educado, altamente qualificado, muito experiente e altamente persuasivo. Tá? Porque ele, afinal de contas, tem que convencer. Tá? O objetivo das relações governamentais é estabelecer um diálogo e depois usar os elementos chaves para influenciar o processo de tomada de decisão. Tá? A seu favor, obviamente. Bom, e quais são as habilidades que eu preciso ter para fazer um bom trabalho? Para ser um profissional de alto impacto? Tá? Eu preciso ter um conjunto de habilidades técnicas, um conjunto de habilidades humanas e um conjunto de habilidades conceituais. Bom, as técnicas, pessoal, são aquelas habilidades mais básicas que todo mundo precisa ter para fazer o seu trabalho, né? Então, por exemplo, hoje em dia, quem não sabe usar um smartphone está fora do mundo. Não está nem fora do mercado, está fora do mundo. Acabou, morreu. Então, muito bem. Você precisa, para relações governamentais, ter uma série de conhecimentos específicos, que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos dizer que essas habilidades técnicas, elas são o hardware da coisa. Tá? É o que você precisa saber com relação a instrumentos para poder fazer o seu trabalho bem feito. As habilidades humanas. Habilidades humanas são, sobretudo, as habilidades comunicacionais, que são essenciais na área de relações governamentais. Afinal de contas, nós estamos falando do quê? De informação e comunicação. E sempre existe uma troca. Né? Quando a gente está falando de ambiente democrático, sempre existe uma troca. Mas o que se troca em política? Não deve ser dinheiro. Se troca informação. Né? Então, é isso que a gente troca. O Relações Governamentais, ele precisa ter informação qualificada, informação de boas fontes, de preferência uma informação que ele possa legitimar a fonte dessa informação. Né? Porque hoje a gente tem uma abundância de fontes de informação. Então, uma coisa que acontece muito e está relacionado, inclusive, àquela construção do interesse público que eu estava comentando com vocês, que pode ser uma bala, um tiro que saiu pela culatra, é você não ter honestidade quando você está falando com o tomador de decisão com relação à informação que você está levando. Você pode levar uma informação enviesada demais e chegar para o tomador de decisão e falar assim, olha, isso aqui é tudo que existe. Eu te garanto. Muito bem, você sai, outro grupo entra na sala do tomador de decisão, apresenta uma outra pesquisa que traz outros resultados e o tomador de decisão perdeu a confiança em você. Então, confiança é essencial nessa área. Se o tomador de decisão perdeu a confiança, acabou a sua reputação. E reputação é tudo. É o que simplesmente baliza toda a área de relações governamentais. Tá? É um profissional que realmente ele se alicerça na sua reputação. E que reputação é essa? De ser um bom comunicador? De ser uma pessoa que pensa estrategicamente? Para o tomador de decisão, não. Talvez para os seus pares isso seja importante. Mas para o tomador de decisão, a reputação do HelGov, ela é aferida a partir do grau de conhecimento e do nível de informação que ele pode trazer sobre determinado tema. Né? Então, assim, eu até brinco com o pessoal, falo assim, que tem uma... Eu gosto de falar sobre isso, mas eu sempre esqueço o tema, mas tem... Como é que é? Espera aí. Sinal aparente... Não tem na lei de acesso à informação sinal aparente de enriquecimento? Então, eu adaptei. Sinal aparente de influência. O que é um sinal aparente de influência? Quando você não precisa mais gastar sua sola de sapato para ir atrás de tomador de decisão. Quando o tomador de decisão entende que você é um interlocutor qualificado e ele vem procurar você, ou procurar o seu grupo, em busca de informações sobre determinado tema, beleza, você está fazendo direitinho o seu trabalho. Você tem muita reputação. Né? Então, isso é essencial. É nesse nível que a gente precisa chegar quando a gente está falando de relações governamentais. Tá?
Bom, e aí a gente tem as habilidades conceituais. As habilidades conceituais, elas são mais relacionadas para níveis gerenciais e elas têm mais relação com um conhecimento sistêmico sobre o processo decisório, sobre o setor da economia, né? É uma visão mais abrangente, aquela pessoa que consegue construir um quadro geral sobre o processo e sobre o sistema. Bom, vamos ver o rol de habilidades aqui. Então, para relações governamentais, o que um profissional de relações governamentais precisa saber, obrigatoriamente, tá? Essas são as habilidades que vão ser requeridas dele. Políticas setoriais, processo decisório, processo legislativo, técnicas de negociação, argumentação e redação. Isso é fundamental. Então, a pessoa que não tem essas ferramentas aqui, dificilmente ela vai conseguir ser um profissional de relações governamentais exitoso. Com relação às habilidades humanas, comunicação, uma forte habilidade de comunicação, observação, audição, isso aqui é muito importante. Normalmente, quando se fala de defesa, é um ato mais agressivo, mais assertivo, né? Eu defendo. Então, se eu tenho que defender o interesse, se eu tenho que defender uma causa, eu preciso falar, eu preciso me posicionar, eu preciso ser agressivo em alguns momentos. Muito bem. Em relações governamentais, ouvir é mais importante do que falar. Porque se você estiver falando o tempo inteiro, quando é que você vai perceber como é que o tomador de decisão está processando aquela informação? Quando é que você vai observar quais são os gostos e o que influencia aquele tomador de decisão? Porque até o ambiente da sala, a forma como a sala está decorada, tem relação com isso. Uma forma muito importante, todo mundo faz isso o tempo todo, que é meio instintivo, quando você vai conversar com alguém que você não conhece, a gente não tem sempre alguns assuntos que são os assuntos quebra-gelo? Sempre tem, né? Futebol, moda, tem, claro. Transporte público. Aqui em São Paulo, trânsito é fatal, né? Todo mundo começa uma conversa falando do trânsito, porque está sempre atrasado, né? Então, já chega se desculpando porque está atrasado e fala sobre mobilidade pública. Muito bem. Se eu entro na sala, por exemplo, de um deputado estadual e observo tudo, então, observação e audição estão conectados. Observo, eu vou ver ali os livros que ele lê, o time para o qual ele torce. Tudo isso é muito importante, porque eu estou falando com a parte interessada. Eu tenho que entender como é que aquela pessoa pensa. Eu tenho que entender o posicionamento político dele, né? Tudo isso é muito importante. Então, um Helgov que vai para uma reunião com um tomador de decisão sem ter feito um background check desse tomador de decisão, está fadado ao fracasso. Ele vai cometer uma gafe, né? Porque é uma área sensível. Então, você precisa ter muita sagacidade nesse momento. Observar, ouvir. Então, a dica é essa. Ouvir, muitas vezes, é mais importante do que falar. Isso, a arte da guerra, exatamente. Tá? Ó, então, o que mais? Sensibilidade, credibilidade, tenacidade, persistência para a Helgov é muito importante, porque você vai levar muito chá de cadeira, né? Você vai ficar muitas vezes, você vai tentar agendar uma reunião muitas e muitas vezes. Às vezes, você vai precisar usar fiadores para conseguir agendar determinada reunião, né? Então, não é fácil. Flexibilidade também é muito importante. Flexibilidade em que sentido? A política traz em si o imponderável. Então, de repente, acontece alguma coisa que muda completamente o panorama do que você havia planejado anteriormente. Então, você tem que estar preparado, ser flexível o suficiente para conseguir planejar alguma outra coisa. Tem que ter um plano B, um plano C, um plano D, né? Você precisa estar aberto para colocar esses planos em ação, esses planos alternativos em ação, se eles forem necessários. Então, tem até uma literatura bem abrangente na área de lobby, que diz o seguinte, que o lobby exitoso, a estratégia de lobby exitosa é aquela em que o grupo usa tudo o que tem, muito de tudo o que tem, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, agora. E, sobretudo, é flexível. É fácil, né?
coisinha fácil. Essa é a regra mais fácil de cumprir. Tá mais fácil do que fazer dieta low carb, né? E o que mais? Ó, criatividade, que é muito importante. A criatividade ela é importante aí por conta dos planos B, C, D e E. É total. E também a questão do equilíbrio, né, gente? Isso é essencial, porque, afinal de contas, nós estamos falando com pessoas. Então, temos que ter equilíbrio emocional. Para isso, eu sempre sugiro meditação. É essencial. Muito importante. E aqui as habilidades conceituais. Quais são elas? Capacidade prospectiva, analítica e estratégica, capacidade de formular estratégias e táticas eficazes, senso de oportunidade, porque, pasmem, isso também é uma construção. Tá? O senso de oportunidade, na verdade, ele é o resultado de toda da capacidade prospectiva, analítica e estratégica. Um profissional de HelGov, ele não deixa de ser um profissional de HelGov quando ele vai para casa. Ele não desliga nunca. Ele está sempre ali. Ele lê uma matéria, ele faz uma relação com o tema que ele está defendendo, ele vai no cinema, ele assiste um filme, ele tem uma outra ideia, né? Ele sonha, né? Não sei se vocês já sonharam, mas ele sonha e fala, puta, aquela estratégia ali podia ter sido diferente. Então, é isso que faz o senso de oportunidade. Você tem que estar aberto a todos os inputs possíveis e imagináveis, né? Deixar esses inputs chegarem até você. Isso faz com que você consiga construir esse senso de oportunidade. Tá? Então, vocês perceberam que nada aqui é inato? Você pode aprimorar qualquer uma dessas habilidades. As técnicas, principalmente, e as habilidades técnicas são aquelas sobre as quais a gente trabalha mais profundamente no MBA, né? Porque, afinal de contas, se trata de educação formal. As habilidades de comunicação, tem algumas que as pessoas já têm mais facilidade, tem outras que é necessário aprimorar. E as habilidades conceituais também são facilmente desenvolvidas via educação formal. Tá? Além disso, a visão sistêmica, que eu me referia, tanto do setor de atuação, quanto sobre o funcionamento do processo decisório estatal. E aqui eu trouxe duas pesquisas que foram feitas por profissionais de relações governamentais, em momentos diferentes, com metodologias diferentes, então eu não vou mostrar tudo para vocês, porque como as metodologias elas são diferentes, é meio difícil de comparar. Então, tem algumas coisas que dá para comparar, outras não dá para comparar. O que eu trouxe para vocês verem aqui? Uma pesquisa foi feita pelo Wagner Parente, do Oxiteno, a outra foi feita pelo Eduardo Galvão, do HelGov em Foco. Bom, o que eles perguntaram? Qual é a formação acadêmica na graduação desses profissionais? Tá? Na pesquisa da Oxiteno, você tem preponderância, direito. Ainda, isso está deixando de ser realidade, tá? Mas o direito está aqui. E essa é uma questão interessante. Deixa eu só pontuar uma questão para vocês. As habilidades humanas, para relações governamentais, são as habilidades mais importantes, porque a gente está construindo relacionamento. Tá? Então, uma pessoa, por exemplo, que não gosta de conversar com outros, não pode ser profissional de HelGov, certo? Acabou. A mesma coisa, professor que não fala, jamais vai poder ser professor, né? Se ele não gosta de se comunicar, não tem como ser profissional da educação. Tá aqui. Esse conjunto de habilidades, ele é o mais importante. Esse precisa ser aflorado. Esse precisa ser aprimorado. Tá? Bom, os advogados, eles não são preparados na graduação para desenvolver essa habilidade. Eles têm até uma habilidade oral, né, que é mais trabalhada, porque às vezes eles precisam fazer sustentação oral, mas não é uma questão. Eu nunca vi em nenhum currículo do curso de Direito uma disciplina de comunicação. Você tem argumentação jurídica, tem redação jurídica, mas quem já estudou Direito sabe que são coisas bem técnicas, é bem diferente. Tá? Bom, olha lá. Aí eu tenho relações internacionais aqui, ciência política aqui, administração, engenharia, economia. Olha a comunicação onde foi parar. Aqui na pesquisa do Oxiteno, o autor da pesquisa esqueceu até de dar essa opção. Não é interessante? Esse é um ponto que precisa ser melhor trabalhado. Tá? Então, os profissionais de comunicação são fundamentalmente os que já vêm com essas habilidades humanas melhor preparadas.
e eles não têm a prevalência que poderiam ter quando a gente faz uma pesquisa de perfil dessa. Tá? Bom, com relação à pós-graduação, isso aqui é só para a gente ter uma ideia do quanto esses profissionais eles são qualificados. Tá? A pesquisa do Oxiteno, a gente tem uma noção maior do que se está falando. Aqui na pesquisa do HelGov, em Foco, o que se faz? Ele perguntou, esses que têm pós-graduação, fizeram pós-graduação em quê? Tá? A pergunta da pesquisa do Oxiteno é diferente. Que nível de pós-graduação você tem? Por isso que eu estou falando para vocês que é difícil de comparar. Então, é só a título de exemplo mesmo. Tá? Então, veja, na pesquisa do Wagner, 45% tem especialização, 25%. Se eu juntar aqui, 25 com 45, quanto que dá? 70%. 70% tem algum tipo de pós-graduação, porque o MBA é uma especialização também. Tá, 18% pós-graduação estrito sensu, ou seja, mestrado, acadêmico ou profissional. 5% tem doutorado e só 5% não possui pós-graduação. Então, é um profissional altamente preparado. Tá? Muito qualificado, em diversas áreas, como a gente pode ver aqui. Como até 2015 não havia uma pós-graduação lato sensu em relações governamentais, o que aquele profissional fazia? Ele ia se especializar no tema que ele defendia, na política setorial na qual ele trabalhava. Tá? Hoje você tem a opção de, além de ter uma especialização no tema da política setorial, também ter uma especialização mais abrangente, voltada a desenvolver todas essas habilidades que são importantes para a prática do profissional de HelGov. Bom, remuneração também é uma questão interessante. Nessa pesquisa aqui, essa pesquisa tem um viés. Ela foi respondida, na sua grande maioria, por gerentes e diretores. E a média de remuneração aqui foi 210 mil por ano. Quanto que dá isso por mês? Pouquinho, né? Dinheirinho de pinga. Esse aqui, do HelGov em Foco, ele ainda colocou em níveis. Então, esses são os cargos mais comuns: analista, coordenador, gerente e diretor. E vocês veem que o salário mais baixo é 2.500 e o mais alto, 40 mil ou mais. Tá? Porque, além dos diretores, ainda tem os vice-presidentes. Bom, essa pesquisa aqui, fui eu que realizei com os meus alunos do MBA em HelGov que entraram esse ano. Então, esse ano a gente teve 3 turmas novas, uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e uma em Brasília. Em média, a gente tem mais ou menos uns 80 alunos nessas 3 turmas. Okay? Aqui nessa pesquisa, 51 responderam. Qual a sua remuneração anual bruta? Entre 61 mil e 120 mil por ano. Isso vai dar ali uns 8, 9 mil. Tá? Então, o que a gente entende? Quem que faz um MBA em relações governamentais? Quem faz uma pós-graduação em relações governamentais é aquele que está querendo sair de um cargo de analista, coordenador e ir para a gerência. Para depois da gerência, passar para a diretoria e etc. e tal. Tá? Então, isso é um bom salário, se você levar em consideração que o cara é analista. Tá? Então, a maioria aqui é analista. E eu tenho aqui, 10% que ganha mais de 480 mil por mês. Esses são os diretores. Oi? Por ano, é. Ai, por ano. Nossa, por mês ia ser demais, né? Acho que nem um grande especulador da Bolsa. Bom, esses têm. Beleza. Só de pensar naquelas 9 famílias que o Itaú pagou 9 bilhões, né? Dá para entender que tem gente que tem esse dinheiro. Talvez não sejamos nós, mas tem gente que tem. Beleza. Então, aqui, mais de 480 mil por mês. É um salário bastante por ano. Eu estou enfocada com esse negócio do mês. É que é pobre. Pobre só pensa em salário mensal. É uma tragédia. Tá? Então, esse aí é por ano. Beleza. 9,80%. De 51, é bastante coisa. E aqui, só para a gente encerrar essa discussão inicial, com a chegada do meu amigo Rodrigo Navarro, que eu vou passar a palavra para ele, chegou na hora certinho. Último slide, Rodrigo. Eu tenho aqui, essa pergunta aqui muito legal, eu achei muito interessante. Eu coloquei uma pergunta assim, classifique suas características pessoais em forte ou fraco, conforme listadas abaixo. O verde é forte, o azul é fraco. Tá? Capacidade de ouvir. Todo mundo sabe ouvir, até parece, né? O povo ouve muito, né? Muito. Capacidade de observar.
capacidade de relacionamento, cortesia. Não dirige em São Paulo. Ó, não dirige. Não, o verde é forte. Nessa pesquisa é. Agora, eu queria encerrar minha fala mostrando isso aqui para vocês. Ó. Honestidade e integridade. Sem exceção, 100% para todo mundo. Ou seja, há luz no fim do túnel. Né? Essa é a ideia. Eu acho que quando a gente se aprofunda, quando a gente se qualifica, quando a gente vai em busca de um grau de excelência maior, a democracia ganha. O processo decisório, a abertura do processo decisório. Então, o importante é que a gente aprenda, e nós estamos numa curva de aprendizagem, todo mundo aprenda junto como é que faz para que as decisões públicas elas sejam cada vez mais em pró do interesse público. Só que primeiro a gente precisa entender o que é o interesse público. O brasileiro precisa construir coletivamente esse interesse público. O que é interesse público para nós? O que a gente ataca primeiro e o que efetivamente a gente ataca? Porque tem muita coisa errada nesse país. Tá? Bom, e aí eu quero convidá-los para conhecer com mais atenção. Essa é a página da FGV, do MBA Executivo em Economia e Gestão, Relações Governamentais. Vocês podem fazer toda uma pesquisa. Aqui, ó, nessas abinhas, vocês vão ver todas as informações necessárias, objetivo, público-alvo, programa. A gente tem disciplinas muito interessantes. Tá? Então, nós temos disciplina, por exemplo, o professor Rodrigo, que eu vou chamar daqui a pouquinho, é o coordenador de Brasília e Rio de Janeiro, especialista em planejamento estratégico, pensamento e planejamento estratégico em relações governamentais. Nós temos várias disciplinas de comunicação, tá? Como, por exemplo, comunicação e gestão de crise. Nós temos disciplinas de construção de cenários e análise de risco político. Tá? Não é risco econômico, é risco político. Nós temos uma série de disciplinas. Eu sou professora da primeira disciplina do MBA, que é Fundamentos Teóricos de Relações Governamentais. Gerenciamento de projetos, que é super importante, porque, afinal de contas, todos nós somos gerentes de projetos, né? Nossa vida é nosso projeto. Então, a gente precisava usar melhor essas ferramentas. Tem uma série, sistema tributário brasileiro, sistema político brasileiro, né? Direito regulatório, que também é muito importante para a gente entender como é que a regulação acontece. Então, são 18 disciplinas. Reputação, negociação, né? Reputação corporativa, construção de imagem. Tem uma disciplina muito legal que aqui em São Paulo vai ser ministrada por um Master Coach, que é influência, como é que chama, Rodrigo? Tem inovação e gestão de conhecimento. Eu estou esquecendo o nome da disciplina. Convencimento e influência. Como é que é? Liderança. Liderança e influência. Muito interessante também, né? Porque pega pesado. Então, a gente tem um módulo só de comunicação, tem um módulo político institucional, onde você vai ver economia, direito, políticas públicas. E tem o módulo estratégico, onde entra direito regulatório, onde entra gerenciamento de projetos, relações governamentais, planejamento estratégico, análise de risco político. Tá? Antes que eu me esqueça, eu quero convidar vocês também para participarem das próximas palestras. Na semana que vem, quem vem conversar com vocês é a professora Viviane Mansi, é a nossa professora de reputação e gestão da marca, gestão de marca. Tá? Ela é gerente global em comunicação da Votorantim Cimentos, tem uma longa trajetória na área de relações governamentais, e ela vem falar sobre a relação entre política e redes sociais. Quem influencia quem? Tá? Então, vai ser aqui também, na Alesp, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Depois, na outra semana, quem vem falar com vocês é o Rogério Schmidt, que é o nosso professor de cenários... como é que é o nome da disciplina? É tanta disciplina na minha cabeça que eu nem lembro mais. Cenários e análise de risco. Tá? Então, ele vem conversar um pouco com vocês sobre o que será que vai acontecer nas eleições de 2018 e quais são as ferramentas que a gente tem à nossa disposição para construir esse cenário e analisar risco político. Tá? Então, essas são as três palestras que a gente está trazendo nesse ciclo em específico, mas depois, para o próximo semestre, tem mais. E, por último, eu queria mostrar para vocês que lá na GV
a gente tem também, além do MBA, que é um MBA de 432 horas, né? Então, você sai com um diploma certificado pela Escola de Economia de São Paulo, que é a escola de economia melhor conceituada no Brasil. Nós temos esse curso de curta duração também, que é bem interessante, que eu coordeno, que é o Advocacy Políticas Públicas. Então, é um curso de curta duração, são 64 horas, onde a gente discute todas as estratégias e as possíveis e imagináveis para que você consiga dar visibilidade para a sua causa, tá? E trazer a mudança social que é necessária. E para o próximo semestre, eu estou coordenando também uma outra iniciativa, que é um workshop de 8 horas. Não sei se vocês já ouviram falar de storytelling. Não, storytelling é uma técnica da comunicação. Você comunica contando uma história, que é a coisa mais ancestral que existe, né? E a gente tem esse workshop com 2 profissionais sensacionais, que é o Marcelo Dueck, que tem uma empresa, uma agência de publicidade, que só utiliza storytelling como técnica, e um cineasta e roteirista chamado Henry Grazinoli, que, inclusive, acabou de lançar um documentário sensacional que eu indico a vocês, se chama Um Novo Capitalismo, que ele faz um road trip aqui pelo mundo para conversar com empreendedores sociais, né? Esse documentário, inclusive, está à disposição na Netflix, lançou na sexta-feira passada. Tá? Então, esses são os profissionais que vão facilitar esse workshop, e ele vai acontecer, se não me engano, em setembro. Também lá na página da GV, vocês têm todas essas informações. Tá bom? Eu vou passar a palavra para o professor Rodrigo. Venha cá, Rodrigo. Porque o Rodrigo ele tem uma longeva carreira em relações governamentais, ele é consultor de empresas. Hoje ele é um homem muito chique, ele é presidente da Abramat, que é uma associação setorial, é meu colega na GV. Tudo bem? Tudo bem? E o Rodrigo vai falar um pouquinho para vocês do ponto de vista prático, né, do dia a dia das relações governamentais. Eu, infelizmente, vou ter que me despedir, eu tive um imprevisto, tenho que voltar para a minha cidade, eu não moro mais aqui em São Paulo, eu me livrei desse trânsito. Eu moro em Piracicaba, e eu tenho um compromisso inadiável lá, mas vou deixar vocês com o Rodrigo, vocês estão em ótimas mãos, podem perguntar tudo o que vocês quiserem para eles, e se vocês quiserem também os slides, eu vou disponibilizar, eu vou deixar já aqui, tá, Cibele? Fica aqui no computador, depois o pessoal da comunicação aqui da casa pode enviar para vocês. Foi um grande prazer, eu agradeço muito essa acolhida calorosa e espero que tenha sido bom para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Pessoal, prometo ser rápido. O André me pediu aqui para dar uma palavrinha com vocês. Eu vou compartilhar um pouco e com o viés da minha disciplina, que é de estratégia, né? Como ela falou, eu coordeno esse MBA de Relações Governamentais da FGV, que nós lançamos juntos em 2015, no Rio e em Brasília. Então, temos aí em Brasília, no Rio, aqui em São Paulo, tem em Curitiba também. Mas eu trabalho nessa área já tem 28 anos, e há 18 anos eu estou na FGV. Então, eu tenho um bom balanceamento aí entre teoria e prática. E eu posso assegurar para vocês que essa é uma área que vocês conhecem, muitos de vocês, pelo que eu entendi do perfil, trabalham em ligação com esses profissionais de representação institucional. Muitos de vocês também trabalham do outro lado da mesa, recebendo esses pedidos, né, e pleitos, etc. E garanto que vocês algum dia já se viram numa situação de querer ajudar, querer atender um pleito, mas o pleito está tão fraco, ou tão irregular, ou tão pedindo alguma coisa tão mal feito que não dá nem para atender. Quer dizer, e isso é uma característica. Ao longo do tempo, esse profissional que trabalha com relacionamento institucional e governamental, ele tinha um requisito que era ter um bom network, conhecer pessoas, né, uma rede de contatos boa. Isso era quase que suficiente para você estar atuando nessa área. Rede de contato, network, continua sendo
um fator importante. Porém, não mais só uma rede de contatos boa garante uma boa atividade de relacionamento institucional governamental. Há essa capacidade de ter uma rede de contatos, ainda mais num mundo como hoje de redes sociais, onde a gente tem contato até com gente que a gente não conhece, não é? Veio também se somar a questão importante também, que a gente tem a ênfase, que é o conhecimento específico. O conhecimento específico, é capacitação. Você tem uma palavra estratégica para colocar sobre essa área, é capacite-se, porque essa história de que eu sou primo do fulano, fui indicado pelo ciclano, isso não vai ser suficiente para garantir a sustentação dessa atividade durante muito tempo. Vai ficar nesse caminho aí aquele que for capacitado. E essa capacitação não precisa ser necessariamente um MBA, um curso de 64 horas, é uma palestra, é um ensino à distância, tudo isso é capacitação, é esse somatório. Não quer dizer que tenha faz esse curso que está beleza. Não, não é isso, não é só isso. Né? Mas, hoje em dia, a gente tem acesso a muita informação. Então, basta saber procurar e a gente tem aí o que não falta é informação. Né? Então, essa questão do conhecimento específico, da capacitação, ela veio se somar a essa questão da rede de contatos. Tá certo? E um terceiro componente é a experiência. Essa é uma atividade que muitos de vocês já devem fazer há muito tempo do outro lado da mesa, né? E essa experiência conta muito. É igual, eu costumo dizer, igual ao médico. Você vai precisar lá no médico, você tem um atendimento, se for um recém-formado, você tem um outro tipo de médico aos 5 anos, né, já de formado, você tem um outro bambambam com 20 anos de experiência. A mesma coisa é o profissional de relações institucionais e governamentais. Eu me lembro, às vezes, pessoal menos experiente, vamos colocar assim, na área, quando tem lá, teve lá uma denúncia, não sei o quê, acabou, o mundo acabou. Não, não acabou. Né? A gente já passou por tantas outras, a gente sabe como é que vai acontecer. Isso é a experiência que ajuda nesse momento. Né? Então, experiência, network e capacitação seria um primeiro ponto que eu colocaria para vocês em termos de sugestão, em termos de recomendação de ampliar os conhecimentos nessa área. Uma outra coisa que eu costumo dizer também é a própria valoração desse profissional. O mundo tem visto que, vamos colocar do ponto de vista das empresas, num momento, do ponto de vista dos governos, num outro momento, mas, de qualquer jeito, está sendo valorizado mais essa área de relacionamento institucional. Ter um bom relacionamento institucional empresa-governo não é chegar e dar um dinheiro lá, isso é uma propina, isso é uma irregularidade, isso é um mal feito, isso é punível com as leis que a gente tem. Não é isso. É você construir em conjunto. E aí a palavra-chave, para ir se somando aquela questão, aquela primeira palavrinha da capacitação, é a cocriação de valor. É o valor percebido cocriado, ou seja, não é o valor que é só para a empresa. Né? Senhor deputado, senhor parlamentar, senhor ministro, tome essa decisão que vai ser uma boa para a minha empresa. É fraco. Estou olhando só o meu umbigo. Tome essa decisão que vai ser bom para a sociedade. Vai ser muito ruim para a minha empresa, mas vai ser ótimo para a sociedade. Também não voa o negócio, não tem, né, sustentação isso. Então, tem que ser construído a 4 mãos, né, com as diferentes partes. E também a questão do valor percebido, porque muitas vezes você está querendo uma coisa que para você tem um valor muito alto, mas a outra parte ali ela não percebe esse mesmo valor. Então, há que se investigar quais são os valores percebidos que estão ali na mesa de negociação. Né? Muitas vezes, eu sou contrário, eu sou favorável. Pô, mas por que você é contrário? Por que você, né, tem essa posição, trouxe essa posição negativa para a mesa? Qual é a questão que está por trás desse posicionamento? Se você começar a investigar por aí, você muitas vezes desata nó. Né? Porque, às vezes, as pessoas querem as mesmas coisas, mas os caminhos para chegar lá são diferentes. Então, essa é uma outra questão da cocriação de valor percebido, que eu posso colocar do ponto de vista estratégico. E uma outra coisa que eu também, uma regra básica, simples, mas que, às vezes, você pode esquecer, é o que eu chamo da estratégia comfort. Né? Comfort lembra a gente de ter conforto sobre um determinado assunto, um determinado tema, mas eu chamo de comfort porque a gente divide isso em conteúdo,
forma e timing. Ou seja, são 3 pontos que a gente tem que adequar quando a gente está levando uma proposição, por exemplo, para frente. Primeiro, o conteúdo. É um conteúdo meritório? É um conteúdo tecnicamente correto? Eticamente correto? Eu estou confortável, olha aí a palavra, em defender esse ponto de vista? Né? Eu sou uma indústria farmacêutica, esse remédio aqui vai matar um monte de gente, mas vai deixar a empresa cheia da grana. Pô, vamos lá em frente. Não, não vamos, pô. Né? Não vamos. Então, estou confortável com esse tema do conteúdo, tecnicamente, eticamente, etc. Beleza, ponto 1. Ponto 2, a forma. Como é que eu vou entregar esse conteúdo? Que está validado, que é importante, que é interessante. Se eu estou ali encontrando um parlamentar no elevador, né, o americano tem uma palavra lá do elevator pitch, né, você tem 30 segundos para passar a sua ideia. Não adianta eu chegar com 500 documentos para mostrar para ele naquele momento. A forma está errada. Né? Eu posso chegar e falar, senhor parlamentar, o senhor tem no seu chefe de gabinete, quem é o seu chefe de gabinete? Lá está aqui o meu cartão. Quem que eu posso procurar para apresentar subsídios àquela informação que vai ser importante no projeto que o senhor é relator, por exemplo? Fala lá com o Fabinho. Tá bom. Aí eu vou lá, falo com o Fabinho. Aí sim, eu tenho pendrive, eu tenho livro, eu tenho artigo, eu tenho documento. Aí eu consigo falar lá com o Fabinho, mas não é com o parlamentar naquele momento. Né? E, às vezes, assim, eu posso passar para ele, olha, os 3 pontos principais que eu gostaria que o senhor entendesse é esse, esse e esse. Pronto, 3, não mais do que isso. A forma como eu vou apresentar, então, é muito importante também. E o terceiro ponto é o timing, que pode deixar tudo a perder. Né? O timing errado, a proposta pode ser até um conteúdo legal, eticamente, conteúdo tecnicamente viável. A forma pode estar ok, mas o timing não é o adequado. Por exemplo, nesse momento, para qualquer nível de governo, prefeitura, Estado ou governo federal, se eu levar uma proposta de uma desoneração fiscal, um pedido de incentivo, um pedido de redução de impostos, você acha que vai funcionar? Claro que não, tem que segurar, não adianta. Pode ser a coisa mais fantástica do mundo, mas, nesse momento, as chances são que esse movimento não vai dar certo. Está aí um bom exemplo, a gente está vendo, vamos colocar no escopo do governo federal, mas desde o final do ano passado, o setor automotivo, que tem um lobby muito pesado, que sabe fazer um lobby muito bem, está esperando o regime automotivo ser aprovado e não foi aprovado ainda. Né? E, nesse processo, se falou muito com o Ministério da Indústria e Comércio, mais de 100 reuniões foram conduzidas, só que chegou no Ministério da Fazenda, que tem a chave do qual, falou, não, peraí, incentivo fiscal, não podemos dar isso agora não, segura aí. E não foi. O que nos remete aí a talvez um outro ponto importante, que é a escolha dos interlocutores. Né? Em inglês, a gente chama isso do stakeholder mapping. Né? Quem são os seus stakeholders? Quem são os seus interlocutores? Aqueles interlocutores-chave. Não é a questão da quantidade, é a qualidade. E também tem outra coisa. Não despreze, a gente costuma fazer uma matriz assim, poder e interesse. Né? Quem tem interesse por aquele seu tema e tem poder para deliberar por ele. O ideal é que você tenha interlocutores com muito poder e que estejam alinhados com aquilo que você quer, né? Sejam favoráveis àquele seu ponto. Mas nem todo mundo é assim. Você pode ter alguém contrário, mas que tem pouco poder. Né? Você pode ter alguém que é favorável, mas que tem pouco poder. Então, não despreze esse pessoal. Porque amanhã eles podem galgar, eu me lembro muito bem, antes aí você teve mudanças políticas recentes, onde mudou o governo. Né? E quem não era ministro, era líder de minoria, virou ministro no espaço ali de 2, 3 meses. Então, aquele pessoal que cultivou, né, essa é uma atividade que tem muito isso, cultivou no longo prazo aquele relacionamento, mantendo informado, trazendo sempre ali uma novidade, etc. Quando aquele interlocutor ganhou poder, ele já era interessado naquele tema, pronto, você ficou com um aliado poderoso. Então, tem muitas nuances, eu não vou, obviamente, esgotar o assunto aqui nesses minutinhos, mas eu queria deixar esses pontos aí de cocriação de valor, de capacitação, de mapeamento de interlocutores e essa estratégia Comfort, esse teste, como alguns pequenos pontos aí para serem lembrados dentro, em complementação ao que a Andréa certamente já apresentou para vocês. E, assim como ela mostrou, o nosso MBA mostrou esse curso de curta duração, eu vou fazer aqui em São Paulo um workshop de um dia. Né?
Quem tiver interesse, depois pode me mandar um e-mail, vou dar o meu e-mail pessoal, quiser mais alguma informação. Essa é uma área que, como eu falei, eu atuo já há bastante tempo, tem muito material. Se vocês tiverem algum interesse específico, podem me mandar um material e eu, na medida do possível, passo para vocês. Quem tiver interesse, vai ter um seminário de um dia, dentro de um grande escritório de advocacia que nós temos aqui, para poucas pessoas. É um workshop que a gente está fazendo. Na realidade, já é o 15º workshop que eu faço em vários locais e que dá uma pegada dessa da estratégia de relações governamentais, né? Então, o meu e-mail é rodrigo.navarro, @terra.com.br. Estou dando o meu e-mail pessoal. Quem quiser depois pode pedir mais informações, eu encaminho para vocês. Ou até via André, se vocês pegaram aí o e-mail da André, podem fazer esse contato comigo. E fico à disposição aqui de vocês para, se vocês tiverem alguma pergunta que eu possa responder relacionada a esses temas que nós falamos aqui, fiquem à vontade. Alguma pergunta? Observação? Gostaram aí do... Eu cheguei 5 minutos antes dela terminar aqui, então não sei como é que foi a apresentação dela, mas espero que vocês tenham gostado. Eu entendi que também vão haver, como ela falou aí, vão ter outras palestras aí. Eu acho que é um tema que tem crescido bastante em termos de interesse, né? Tem crescido, vocês devem ter visto aí pelos números, né? Mais e mais pessoas. Por exemplo, em Brasília nós estamos com 5 turmas já de MBA. Aqui em São Paulo estamos indo para a 4ª turma, né? Em Curitiba tem uma turma também, e no Rio consegui abrir uma turma lá no Rio, apesar da situação complicada que o Rio está vivendo, temos uma turma, né, aos sábados lá. E voltando, né, àquele ponto da capacitação, a gente entende que essa situação toda que a gente está vendo aí, complicada no âmbito político, ela tende a melhorar quando todos os agentes, não é só o empresário, não é só o setor público, todo mundo estiver mais capacitado. E eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu acho que a gente tem visto aí exemplos de que o que não é correto está sendo punido de alguma forma, ou pelo menos está servindo para a gente falar assim, poxa, não é bem por aí não vou caminhar por aí que não vai dar certo, né? E isso vale para todo mundo, todos que estão envolvidos nisso. Beleza, pessoal? Joia? Muito obrigado, pessoal. Sim. Pode, claro. Boa tarde a todos. Na questão dos stakeholders, há uma definição prévia de quem será esses interlocutores e qual é a definição de estratégia para que seja a pessoa melhor qualificada para dar essas informações? Primeiro, a definição do próprio stakeholder ela foi variando ao longo do tempo, né? Passou assim de uma coisa do tipo a visão empresarial, quer dizer, são aqueles interlocutores que são importantes para a empresa, são aqueles interlocutores que têm alguma conexão com a empresa de alguma forma, né? Isso está mudando para uma coisa tipo, pode ser um grupo ou até mesmo um indivíduo que pode ser afetado ou é afetado, né, pelas ações ou objetivos de uma empresa, por exemplo. Por que isso é interessante? Porque, às vezes, você tem uma pessoa, você imagina, eu fiz uma vez um treinamento, teve uma pessoa que trabalhava numa companhia aérea que falou, olha, um stakeholder nosso importante são terroristas. Eu falei assim, pô, como assim? Porque o sujeito pega o telefone e fala assim, vou derrubar o voo tal dia, aquilo ali já afeta o dia a dia da empresa, né? Uma empresa que fala assim, vou abrir uma fábrica aqui, do lado, ela nem fez a fábrica ainda, já tem gente protestando, tem indígenas, tem sociedade, tem comunidade que está ali, ou seja, ela já está, nem fez nada, só a intenção já mexeu ali. Então, a própria definição de stakeholder já está passando por essa variação aí. A outra coisa é, como é que a gente identifica esses interlocutores? Aquilo que eu falei, idealmente, você faz um mapeamento, né, imagina um exercício aqui, liste aí os seus principais interlocutores que você tiver. Você vai começar a listar, e você vai ver que a lista não para. Você vai ter uma lista muito grande. E a energia é finita que a gente tem para se relacionar com tanta gente. Então, eu tenho que priorizar. Então, essa priorização ela se dá numa base de uma fotografia. Por exemplo, hoje, quem são aqueles interlocutores que têm
um poder de decisão, por exemplo, sobre esse assunto que a gente está tratando, e quem são aqueles interlocutores que têm interesse nesse assunto que eu estou tratando. Então, essa matriz poder e interesse, ela vai ter, assim, 4 quadrantes, né? Se você colocar alto, médio, baixo, o ideal seria você fazer contato com aqueles interlocutores que têm um alto poder de decisão e um alto interesse naquele seu tema. Então, eu poderia só olhar para aqueles ali. Porém, o que eu alertei é, não esqueça daqueles que também têm interesse naquele assunto e que talvez hoje não tenham muito poder. Mas, por exemplo, você está tendo aí uma eleição, novas pessoas chegarão ao poder, por isso é importante você manter essas pessoas bem informadas, né, entendendo aquele ponto que você está querendo colocar, de preferência entendendo também o outro lado, ter essa questão da cocriação de valor que eu falei, que são aqueles pontos que podem interessar esse meu interlocutor para reforçar o interesse dele nisso. Né? Eu te dou um exemplo, eu trabalhei no setor de biocombustíveis, e lá atrás se queria melhorar a competitividade entre o etanol e a gasolina. E uma das discussões era a volta da CID para a gasolina, que acabou acontecendo. Mas por que acabou acontecendo? O governo não queria aumentar o preço da gasolina, porque afetava a inflação, o índice de inflação. Então, nós estávamos numa outra política de contenção do valor da gasolina. Muito bem. Isso afetava o setor de etanol, porque você tinha ali aquela correlação entre etanol e gasolina de 70%. Se não for essa diferença, vale mais a pena você botar a gasolina, etc. Muito bem. Então, o ideal seria que a gasolina ficasse mais cara, mas se aumentasse a gasolina, o governo não quer porque ia afetar a inflação. Muito bem. A CID seria uma solução, porque ela traria arrecadação para o governo, que estava naquele momento o timing, né? Era interessante para o governo arrecadar mais, e também não afetaria a inflação, porque ela não entra diretamente no cálculo da inflação. Aí o governo topou, e está aí de volta a CID na gasolina. Então, assim, como é que você escolhe os interlocutores? Passa por essa análise maior de todos os interlocutores que eu tenho, e aí eu faço uma priorização com base naquela fotografia naquele momento, alertando sempre que isso pode mudar, esses interlocutores, ao longo do tempo, eles mudam de poder e até de interesse. Né? Pega um setor de tabaco, eu gosto de usar esse exemplo, tabaco. Eu trabalhei numa empresa de tabaco. Fumar, antigamente, era um símbolo de status. Né? O cara era charmoso. James Bond fumava nos filmes. Né? Hoje, quem fuma é o bandido do filme, pode reparar, né? Que é o bandido que fuma. Né? Então, assim, mudou isso. Agora, como é que eu vou falar de tabaco aqui no Brasil? Eu vou ter a Anvisa, por exemplo. A Anvisa tem muito poder, ela que regula o setor. Porém, o interesse dela ali é me cercear, é diminuir, ela está no papel dela. Quem que eu vou procurar como aliado? Talvez parlamentares do sul do país, onde você tem a produção, onde você tem famílias dependendo daquela produção. Ele vai ter ali, e um parlamentar, por exemplo, um senador do sul, senador, tem muito poder e talvez tenha interesse, né, porque ele é, por exemplo, lá de Santa Cruz do Sul, ele conhece aquela realidade, então não é uma situação tão simples. Mas, por exemplo, mesmo num caso extremo como esse, onde dificilmente você tem aliados para um setor de tabaco, por exemplo, um parlamentar do sul do país possa te ajudar num caso como esse. Então, por aí você vai montando a sua matriz ali de 3, 4, 5, 10. Né? O parlamentar também não é uma coisa tipo 50. Você tem aquela sua, como eu chamo, a base aliada, né, dos parlamentares. E isso, por outro lado, também é válido. Quer dizer, se eu estou do outro lado da mesa, quem são aquelas indústrias que eu gostaria de me aproximar, que geram emprego, que tem indústrias ali na minha cidade, onde eu vou poder ali fazer. Eu fiz já muitos projetos trazendo investimentos para determinadas regiões do Brasil. Né? E isso, claro, é bom para o governo do Estado, é bom para o prefeito dali da cidade onde o investimento é feito, é bom para o governo federal. Então, você sabendo cultivar e sabendo usar isso, você tem um bom mapeamento dos stakeholders. Beleza? Tranquilos? Beleza? Então, vamos nessa. Obrigado.